Boys and girls, I am Emmanuel. Esse daqui é um corte do meu podcast todos os domingos às 17h57. É só colar com a gente todo domingo. Uma das coisas mais interessantes é a vergonha, né? A pessoa tem muita vergonha. A vergonha é a vergonha de algo irreal. Você tem timidez, você não quer errar, você, poxa, como é que eu vou falar? Eu vou chegar lá e vou dizer o que? Às vezes a gente tem até vergonha de falar em português, né? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Como é que as pessoas elas vão ver? E normalmente a gente tem muito medo de errar. E o medo de errar é uma situação muito difícil, né? Porque eu vou errar e se eu errar, o que é que vai acontecer? Nada. Se você errar, você vai aprender a forma de fazer. Mas eu coloquei algumas perguntas aqui. Como é que será que os artistas eles aprendem outro idioma? Vamos começar a imaginar como será que os artistas eles aprendem um outro idioma. Quando eles têm que fazer um filme, epa, olha aqui, os Estados Unidos estão aqui. E aí eu te pergunto aqui, we go, to we go. E aí eu pergunto, como é que será? A nossa meta hoje, viu, Agnes? É nós chegarmos a 20 pessoas aqui. Semana passada tivemos 20 pessoas aqui participando. Você está convidado aí a convidar pessoas para estar conosco. E gostaria de dizer que To We Go, Agnes é um grande contribuidor do meu trabalho, do nosso trabalho aqui no Brasil. E, assim, só tenho alegria e vamos embora. Veja, como será que os artistas eles aprendem um outro idioma? Me digam assim, um artista, como é que um artista aprende um outro idioma? Eles precisam, como é que eles precisam, o que eles fazem para aprender? Será que eles têm que estudar gramática, parar, ver gramática, ir para um curso, passar 9 anos no curso para pegar um papel? Às vezes eles têm que falar em um outro idioma, alguma coisa assim. Será que é isso que acontece com esses artistas? O que será que eles fazem para desenvolver essa habilidade de se falar um outro idioma? E eu queria que vocês imaginassem isso. Pô, como é que ele faz para aprender outro idioma tão rápido? Porque imaginem como seria se um artista um artista de Hollywood que tem que aprender qualquer um desses idiomas aí para um filme, uma coisa. O que será que eles fazem? Viajando? Aqui, olha, English, anos iniciais, assim, viajando. Será que, eu não consigo viajar, não tenho condição de viajar. Será que quem não consegue viajar, olha só, quem não consegue viajar tem condição, veja só, tem condição de aprender também? Porque tem gente que acredita que é só com viagem, mas será que é só com viagem? Será que é só com viagem? Aí eu digo assim, ó, anos iniciais, Geoscience, Daisy, será que é só com viagem, Adriana? Será que é só com viagem que eu aprendo? E eu vou dizer também um pouco de que foi que eu fiz para aprender. Agora, eles aprendem em um método, eles aprendem de uma forma, que desenvolve a fala muito mais rápido, que a gente vai estar conversando aqui um pouco. E eu vou falar sobre uma metodologia que tem ajudado muita gente. E que não é um segredo, não é nada disso. Mas aí eu pergunto, agora, para vocês aí que estão aqui assistindo aqui agora, que estão compartilhando também, metendo talento no like, qual seria a frase mais importante de você aprender em um outro idioma? A frase mais importante de você aprender em outro idioma. Vamos pensar aqui, pode escrever aqui no chat, qual seria a frase mais importante de você dizer assim em outro idioma? Seria, vamos lá, seria você dizer assim, eu quero comida, olha aí, eu quero comida. Será que seria, eu preciso ir ao banheiro? Será que, qual seria a pergunta mais importante de você fazer? I don't speak. Muito bem, I don't speak English. Muito bem, uma situação. Outra coisa, que seria uma outra situação que seria importante? Help me. Muito bem. Help me. Help me. Muito bem. É uma pergunta, mas ainda tem uma outra muito mais importante. Você está viajando e eu vou dizer para você. Preste só atenção. Eu vou dizer agora essa frase para você.
o meu amigo vai pagar. Então, a frase que você tem que aprender é my friend will pay. Meu amigo vai pagar. Então, 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 meu amigo vai pagar. My friend will pay. Essa é a frase mais importante que você precisa saber em outro idioma. Mas, brincadeiras à parte, o que é que acontece? Quando você tem que falar com outra pessoa, você começa a ficar travado, até em português, né? Você tem um assunto muito importante para falar, tem uma coisa muito importante, já bate aquela vergonha. Emanuel Pé, que é esse? Emanuel Pé, o quê, rapaz? Mas aí, se você ó, meu amigo vai pagar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você, olha só, se você vai aprender um outro idioma, existem duas palavras, duas não, que eu coloquei três, né? Então, tem duas palavras que são muito importantes. Essas duas palavras que a gente precisa saber é learning, que é aprendizagem, e acquisition, que é aquisição. E o que é que acontece? Quando a gente está falando de learning é a parte de regras. Quando você chega na escola aqui no Brasil, ou qualquer país que você esteja, você vai lá para aprender regras gramaticais. Como é que se diz isso? Usa do, does, você usa he, she, it, isso aqui é um pronome, isso aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é isso aqui, isso aquilo outro. E você vai lá para aprender aquelas regras. E quando você aprende aquelas regras, você vai ter que utilizar aquelas regras quando você estiver fazendo a sua prova. Tudo bem? Só que há uma grande diferença quando você está aprendendo, que é chamado de acquisition, que seria a aquisição da linguagem. Por exemplo, imagine só você agora. Quando eu estou falando aqui agora contigo, nós estamos conversando. Você fica pensando assim, Emanuel disse um verbo, Emanuel disse um substantivo, Emanuel agora usou um pronome. Você pensa assim? Coloca aqui no chat se você pensa assim. Coloca assim, se eu penso assim quando alguém está falando em inglês, quando alguém está falando em português, eu penso assim. Eu penso, ele falou um substantivo, falou um sujeito, falou um predicado. Você pensa assim? Nesse momento que eu estou falando agora, diz para mim aqui, sim ou não? Diz se você pensa assim. Pode colocar aqui, pode comentar, às vezes sim ou não. Se sim ou não. Eu penso às vezes, muito bem. E aí, como você pensa às vezes, o que é que acontece? Você entende que as pessoas estão dizendo em inglesianos iniciais? Ou você fica meio assim, isso, rapaz, o que será que eles estão dizendo? Como é que você fica? Como é que dá para você aí? Porque se você começar a pensar o que eles estão dizendo, você vai travar. Porque como nós somos ensinados, como será que é verbo? Muito bem. Então, quando você começa a tentar entender se é um verbo, se é um substantivo, quando você vai falar, se é um adjunta nominal, um adjunta adverbial, daí você não consegue falar porque você trava. Tá certo?